Olá, tudo bem, gente? Espero que esse vídeo encontre vocês bem, saudáveis, na saúde, no corpo e na alma. Eu quero louvar o Senhor por poder dividir com vocês alguma coisa, tentar traduzir aqui o que está no estudo, e que esse tempo de célula de vocês, de estudo, de edificação, seja assim enriquecido no poder do Espírito Santo. Que os encontros da célula aí haja a presença de Deus manifesta, o seu poder e seu propósito na vida de cada um de vocês. Hoje eu vou compartilhar com vocês sobre a autoridade de Jesus, né? E por isso eu vou orar. Senhor, traduz esse tempo, Senhor, na vida e no coração de cada um dos líderes ou daqueles que vão ver esse vídeo. Que isso seja uma inspiração, Senhor, na alma, no coração, e que fale profundamente, para que a Tua bênção esteja sobre cada um de nós. No nome de Jesus que nós oramos, que eu oro. Amém. Amém. Bom, eu quero começar lendo já um texto sobre esse tema da autoridade de Jesus. Está no capítulo 1 de Marcos, no versículo 21 ao versículo 28. Então eu vou ler para vocês. Diz assim, olha: depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado ele foi ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Viestes para nos perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o respondeu dizendo: cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiravam a ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Nós vemos aqui um episódio muito... logo no início do ministério de Jesus, ele tinha já estava sendo acompanhado pelos seus discípulos, e ele entra numa sinagoga. Bom, o que seria uma sinagoga? A sinagoga é um lugar de reunião do povo judeu, um lugar religioso, né? A palavra até significa mesmo isso, reunião de pessoas, alguma coisa nesse significado, né? As sinagogas surgiram logo depois de Babilônia invadir aquela região da Judéia e destruir completamente o templo. Pelo menos 3 vezes os judeus, né, eram obrigados, eram convocados a irem 3 vezes por ano eram convocados para irem no templo. Com a destruição do templo pela Babilônia, os judeus perderam essa referência. E já lá na Babilônia e depois eles foram construindo esses lugares de ensino do texto bíblico, onde surgiram aqueles que leriam textos e ensinavam, né? Os rabis, né? Os mestres começaram a surgir nesse tempo e ensinava as escrituras para o povo, né? Era um lugar de ensino, né? Era um lugar de acolhimento, né? Enfim, na época de Jesus existia essa sinagoga especificamente em Cafarnaum, e Jesus foi a essa sinagoga para falar. Naturalmente, certamente eles já estavam acostumados a irem para a sinagoga, ouvirem um rabino, um escriba, um mestre falar, e voltavam para casa, para a sua vida cotidiana. Só que nesse sábado foi um sábado excepcional, um sábado extraordinário. Quem se levantou para ensinar foi um rabino ainda desconhecido, foi Jesus. E
eles logo perceberam que Jesus tinha alguma coisa diferente, porque Jesus ensinava com autoridade e com objetividade. Jesus ensinava com sem rodeios ou sem sortilégios, né? Naturalmente ele não usava assim as questões intelectuais, não se mostrava o intelectual ou aqueles subterfúgios filosóficos e tal. Ele ensinava e nós sabemos, eles não sabiam, mas nós sabemos que ele fazia isso no poder do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Jesus falava e eles se admiravam porque existia alguma coisa que era coerente e aplicado no coração, ou tocava no coração, na vida real das pessoas ali. E para ser bem coerente, se levantou um oprimido pelo diabo, um endemoniado, e começou a falar, a testemunhar, e eu vou usar essa palavra entre aspas, porque na verdade o demônio estava exatamente fazendo isso, testemunhando daquilo que Jesus havia de fazer ou estava fazendo. Jesus veio para destruir as obras do diabo, para nos libertar, para libertar o seu povo e das garras de Satanás. E assim, Jesus se manifesta ali e interrompe esse processo de testemunho, que Jesus não precisa do testemunho do diabo, ele não precisa do testemunho dos demônios, e expulsa e liberta aquele homem, né? E traz uma coerência. Nesse episódio, ele mostra o seu poder, a sua autoridade sobre os espíritos e uma coerência entre o que ele estava falando. Ele falava com autoridade, mas também agia com autoridade. Existia uma coerência nessa relação, na vida de Jesus. Ela tinha uma aplicação na vida normal, ele tinha um toque, uma aplicação existencial. As pessoas saíram daquela sinagoga conhecendo o poder de Deus. Então, na palavra de Jesus havia autoridade. No nome de Jesus havia autoridade. Lógico, a gente poderia dizer assim, olha, será que isso era restrito a Jesus? Então Jesus fez e acabou. A gente, nesse estudo, traz um registro do apóstolo Paulo, no livro de Atos, um registro da vida de Paulo, relacionada à vida de Paulo. Paulo era um homem cheio de autoridade também, e curava os enfermos, expulsava os demônios, né? No livro de Atos vem essas histórias relatadas ali. Lucas relata essas histórias, esses acontecimentos progressivamente, enquanto o evangelho se expandia para todo canto, até os confins da terra. E eu vou ler esse texto para vocês. No capítulo 19 de Atos, 13 a 16, diz assim, olha, e alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo, esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Cefas, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhe respondeu, conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre ele, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Esse episódio é interessante, porque esses exorcistas não conheciam a Jesus. Eles sabiam que Paulo fazia alguma coisa extraordinária nesse nome, e usaram esse nome como um amuleto. Eram 7 filhos de um sumo sacerdote chamado Cefas. Mas olha que curioso, porque eles usavam o nome de Jesus como se fosse uma palavra mágica, como se fosse um pim-pim-pim,
um abracadabra, né? Mas isso não lhe conferia autoridade, porque a autoridade do nome de Jesus estava baseado, ou está sempre baseada num relacionamento efetivo com Ele. Todas as obras, todos os fatos, todos os milagres, as manifestações miraculosas que aconteceram no nome de Jesus foi por causa de um relacionamento especial com Ele. A questão que eu quero trazer para a gente aqui é: nós podemos usar o nome de Jesus? Se podemos usar com autoridade, temos a autoridade que Jesus tinha? Para isso nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Quem dá autoridade para que nós possamos viver e usar o nome de Jesus é o Espírito Santo. Aliás, nós somos embaixadores do reino de Deus. Nós podemos e devemos usar. Porque, como embaixador, nós falamos pelo reino. Se falamos pelo reino, precisamos ter a autoridade do Espírito Santo. É certo que a igreja tem autoridade para destruir as portas do inferno. Não é assim que Jesus disse para Pedro? Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, a autoridade que Jesus tinha para libertar os cativos, para curar os enfermos, para falar com autoridade, para falar com significado, com consistência, está sobre nós, está em nós. O Espírito Santo habita em nós. É possível que você já tenha experimentado, sim, pessoas que foram testemunhas horríveis, né, assim, do Evangelho, vamos dizer. Mas o Evangelho não para aí. As manifestações do Espírito Santo, né, na nossa vida vão testemunhar, vão testificar o poder de Deus. E as pessoas precisam experimentar o poder de Deus. Logicamente, esse poder de Deus vem de uma vida devocional efetiva, de uma vida de oração, de tempo de joelho, de tempo dedicado na presença do Senhor, para que a gente possa viver. Olha, o natural, ele já está aí. A gente tem boas ideias até. As pessoas têm até bons argumentos, naturalmente, como os escribas, aqueles rabinos que ensinavam nas sinagogas, tinham conhecimento, falava com conhecimento, com profundidade, mas nós estamos num tempo que precisamos viver o sobrenatural, a manifestação do poder de Deus, que traz uma coerência entre aquilo que nós falamos e aquilo que nós fazemos e vivemos. Então, eu quero incentivar que vocês, examinando esse texto, tenham um coração aberto, a mente aberta, mas, acima de tudo, autoridade e poder advinda do Espírito Santo que se move em mim, que se move em você. Essa é a minha oração e meu desejo, assim, um clamor a Deus. Ele sabe que a gente não pode fazer aquilo que a gente não pode. A gente não tem como fazer aquilo que a gente não pode, a não ser pelo poder do Espírito Santo. Então, eu oro para que haja manifestação do poder de Deus, do nome de Jesus se manifestando com poder e autoridade, vocês podendo usar o nome de Jesus com poder e autoridade. Mas, no seu pequeno grupo, normalmente nós vemos essa questão a espetacularização do nome de Jesus, no sentido de que as pessoas querem fazer isso e acham e acabam estigmatizando um poder que só uns dons têm, sabe? Só as pessoas especiais têm. Mas, na verdade, a gente precisa
conhecer o poder de Deus e a sua manifestação nos nossos pequenos grupos. Como? Orando pelos enfermos, impondo as mãos e declarando em nome de Jesus a cura. Ou expulsando o maligno, repreendendo as obras de Satanás na vida das pessoas. E elas vão experimentar ali, a gente vai experimentar em cada grupo a manifestação do poder de Deus. Amém? Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus. Amém.